E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Comper, sou atual gerente comercial da RH Júnior Consultoria. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando aqui no BNEG. É uma oportunidade muito grande para todas as empresas juniores estarem ganhando conhecimento e compartilhando ideias, então muito obrigado e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu montei aqui uma agenda para a gente encaminhar a nossa apresentação. Então primeiramente eu vou falar um pouquinho mais sobre a RH Júnior, como que nós trabalhamos, como que era a nossa área comercial, como que é atualmente a nossa área comercial. Em seguida vamos falar um pouquinho mais sobre o processo de venda, sobre o tão falado funil de vendas e por fim vamos fazer uma conclusão, uma síntese de tudo que a gente vem apresentando. Começando, a RH Júnior é uma empresa interdisciplinar, ou seja, ela foi fundada em 2003 e conta com membros tanto da GV, tanto quanto da psicologia do Mackenzie. Então a gente fala que é uma empresa interdisciplinar para a gente ter esses dois, estarem presentes nessas duas faculdades. Então a gente tem membros de todos os cursos da GV, contando administração de empresa, administração pública, economia e da psicologia do Mackenzie. Um dos nossos diferenciais é esse, porque ajuda muito, a gente ganha conhecimentos, então isso agrega muito em todos os nossos projetos, inclusive. Então, falando um pouquinho mais sobre a empresa, a gente é uma consultoria de gestão de pessoas, então a gente faz projetos na área de recursos humanos, na maioria dos casos, e a gente conta com essa interdisciplinaridade e conta com valores e a gente tem missão e valores, claro. Em seguida, ao nosso propósito, a gente sempre trabalha em cima dele, falando que nós temos que ter brilho nos olhos, a gente tem que vestir a camisa, a gente tem que estar sempre preparado e apaixonado pelo que a gente está fazendo, e o nosso norte principal é sempre desenvolver os membros, seja desenvolver os membros fazendo projetos, sobre treinamentos, sobre como a gente vai agregar para os nossos projetos. Então a gente sempre visa o desenvolvimento dos membros. A RH Júnior, ela tem uma visão muito importante, que é como a gente tem que impactar positivamente nos projetos, a gente tem que ter excelência onde a gente está fazendo, no que a gente está fazendo. Então a gente conta com esse brilho nos olhos sempre para impactar positivamente nas empresas. Como que nós trabalhamos? A empresa, de forma geral, ela atende tantos pequenos e médios empreendedores, como pequenas e médias empresas ao redor de São Paulo. Então nós contamos com um público-alvo bem diferenciado, uma vez que a gente apresenta projetos de recursos humanos e temos todo um portfólio que capacita todos os tipos de diferentes setores e indústrias. Então, primeiramente, a gente sempre tenta conhecer a empresa, como que é a empresa, que setor ela está, como que ela está, se ela está afetada pela crise ou não. Então tem esse alinhamento com o gestor a respeito da atualidade da empresa. Em seguida, a gente tenta formular um diagnóstico, então aquela conversa inicial com o cliente, onde a gente tem que perguntar o máximo possível para coletar o máximo de insumos e ter informações para a gente fazer uma bela de uma reunião e depois fazer um projeto que esteja totalmente alinhado. Utilizamos de ferramentas de RH, no caso, como avaliação de desempenho, descrição de cargas e funções, plano de carreira. Então temos ferramentas que são parte das nossas soluções. Então a gente começou um discurso que nós vendemos soluções e não ferramentas. Por isso essas ferramentas são um meio e as nossas soluções são o propósito final dos nossos projetos. A área comercial, então eu vou falar um pouquinho como que era a área comercial da RH Júnior antes da reestruturação, porque houve uma reestruturação que eu vou falar logo em seguida. A área comercial da RH Júnior antes da reestruturação era assim, tá aí o organograma que a gente montou para vocês. Então a gente tinha o nosso diretor comercial e a área era dividida em dois, entre o gerente de vendas e o gerente de parceiros. O gerente de parceiros trabalhava muito em cima da parceria, então com algo mais institucional dentro da empresa, e possuía 2 trainees. E o gerente de vendas, no caso, era a área front office da empresa também, que trabalhava em cima dos clientes, que ia nas reuniões dos projetos e que também possuía os 2 trainees. O que acontecia? Não tinha uma interação na área, a área era muito dividida em 2,
e a gente não via essa interação entre gerente parceiro, gerente de venda e inclusive entre os 4 trainees. Então a gente viu que isso era uma necessidade que a gente deveria mudar e foi o que aconteceu. E como que eram as reuniões no caso da área comercial antigamente? Antigamente eu falo que era entre 1 ano, 2 anos atrás. O que acontecia? A área comercial ia nas reuniões, então quem ia na reunião era o gerente comercial, o gerente de vendas, junto com o trainee, e esse trainee fazia a ata da reunião. O que é a ata da reunião? A ata da reunião é um documento, no próprio Word mesmo, onde a gente colocava todos os dados e todas as informações coletadas durante a reunião. Então esse trainee fazia a ata, entregava para o gerente junto com a diretora fazia a proposta. A diretora muitas vezes não ia para a reunião, então ficava meio que ruim a proposta, no caso, porque não tinha esse alinhamento. O que acontecia? A reunião de alinhamento com o cliente, caso esse cliente fechasse a proposta, ia o gerente de vendas, o trainee ou a diretora, e fazia esse alinhamento com o cliente no caso. E depois que fechasse a proposta, entregava para a consultoria. O que acontecia? A gente perdia muita informação nessa troca de áreas. Então os consultores, quando iam fazer a imersão na empresa, eles não tinham muitos conhecimentos e muitos insights, o famoso feeling de reunião. Então eles não tinham essas informações muito bem escritas, porque querendo ou não, se você for passar por diversas pessoas, a gente vai acabando perdendo de perder as informações, e isso era muito ruim. Então a consultoria veio com essa demanda de mudar, uma vez que os consultores acabavam indo para as reuniões de imersão, quando eles chegavam na empresa e via que não era exatamente aquilo que o cliente tinha falado, ou que não era aquilo que o gerente de vendas tinha passado. Então isso foi uma coisa que a gente mudou. Como que é a área comercial depois da reestruturação? A área comercial depois da reestruturação aconteceu o seguinte: na verdade a gente fez uma reestruturação na empresa, então a gente juntou a consultoria com a área comercial e com a área de inovação e juntou tudo e uniu todos eles na área de inovação, de projetos de inovação. A área de projetos de inovação hoje é estruturada dessa maneira, então ela tem um organograma visto como apresentado. Então tem o diretor de projetos de inovação e embaixo dela tem o gerente de projetos, os consultores e o gerente comercial. O gerente de projetos é algo mais interno dentro da empresa, então ele que comanda os projetos, ele que valida todas as nossas propostas, e depois os consultores e o gerente comercial embaixo dos 2 trainees. Como que as reuniões atualmente? Depois da estruturação, a gente viu que os consultores deveriam passar ter mais participação nos processos comerciais. O que acontece? Hoje a gente marca a reunião e quem vai na reunião é o gerente comercial, no caso eu, e um consultor. Muitas vezes a gente tenta levar um trainee para ele se desenvolver, mas quando não dá, vai eu e o consultor. E aí o que acontece? Da mesma forma que antigamente, o consultor que faz a ata, então é ele que colhe todas as informações de todos os insumos, e depois isso é apresentado para ele e para mim de uma maneira mais adequada, mais estruturada, para ele, no caso, fazer a proposta, e para eu dando alguma ajuda e dando algumas informações a mais também. Depois que o consultor faz a proposta, a diretora valida, ou a gerente de projetos, e em seguida a gente tem uma reunião de alinhamento. Vai eu e o consultor que realizou a proposta para essa reunião de alinhamento, fechamos o projeto e esse projeto vai para a consultoria. O que acontece e o que está acontecendo? A gente viu que essa necessidade foi muito bem implantada, porque com as informações que, no caso, o gerente comercial possui, com todo o seu treinamento e mais as ideias, a noção de projeto do consultor, a reunião fica mais completa. Então, o consultor vindo para a reunião, ele consegue trazer insights de projetos ou exemplos passados de projetos já realizados, que traz muita credibilidade para o cliente. Porque o cliente ele quer ouvir exemplos, ele quer ouvir como que já foi feito, como que aconteceu. Então, o consultor já realizado um projeto, ele traz umas informações que eu não saberia por ter realizado poucos projetos. Então, esse consultor tem ideias e completa a reunião.
Falando um pouquinho mais sobre os nossos processos de venda, como que está a célula comercial dentro da área de projetos e como que são as nossas atividades. Então, as atividades da área comercial, da célula comercial da RH Júnior, ela é concentrada no CRM. O que é o CRM? Customer Relationship Management. É uma ferramenta online que a gente consegue coletar todos os dados e informações e passar para esse CRM de vendas, que a gente consegue identificar quem foi o nosso cliente, qual é esse contato. É uma ferramenta muito útil para a área comercial de uma empresa. A célula comercial da RH Júnior está dividida em 3, então a gente tem atividades de prospecção ativa, da prospecção passiva e de eventos. A prospecção ativa, no caso, são as atividades da célula comercial do gerente comercial. Ou seja, o meu trainee, ele tem, no caso, atividades que são implantadas sobre os contatos antigos. O que são os contatos antigos? Os contatos antigos são todos os contatos que a gente já realizou proposta, que a gente já fechou proposta, que a gente já fez projetos, ou que só entraram em contato com a gente e a gente, por N motivos, acabou perdendo esse contato. Então, esse trainee, ele sempre tenta entrar em contato com esses contatos antigos para tentar vender algum projeto de novo, para tentar marcar alguma reunião, para pedir feedback sobre projetos, para diversos motivos. Então, é sempre bom você ter esse contato com os contatos antigos para ter essa relação mais a longo prazo com todos os clientes. Em seguida, também tem os contatos novos. Os contatos novos é a partir da pipeline de vendas que a gente implantou recentemente, que a gente vai falar posteriormente a esses slides. A prospecção passiva são os contatos que vêm para a gente, ou seja, são os contatos que aparecem no nosso site, que mandam um e-mail, que ligam para a gente. Então, essa planilha que existe no Drive é compartilhada com a área de marketing. Então, a área de marketing também tem esse controle sobre os clientes que estão chegando para a RH Júnior. Então, é muito importante ter esse compartilhamento, porque a área de marketing também precisa ver se os investimentos no Google e no Facebook estão dando certo, como que está esses investimentos no caso e como que os clientes estão vindo, se estão vindo por telefone, se estão vindo pelo site. Então é muito importante ter esse controle maior. E por fim, os eventos. Os eventos, os últimos 2 eventos que a gente participou, e eu quero frisar, é muito importante participar de todos os eventos. Por quê? Nos últimos eventos que a gente participou, tanto seja o Conar, tanto o Fast Consulting, que foi um evento da Fiesp, foi muito importante porque além da gente se desenvolver, além da gente aumentar nossa rede de networking, a gente viu que foi muito importante em relação a parcerias e projetos. Ou seja, a gente conseguiu parcerias nesses eventos que ajudaram em razão de treinamentos ou de feedbacks, e em relação a projetos, que a gente conseguiu clientes, então foi muito importante para isso. Essas 3 atividades, essas 3 frentes da área comercial caem no Agender, que é nosso CRM online. Então eu indico para vocês, porque é uma ferramenta muito fácil, muito simples de ser utilizada, e o melhor de tudo, é de graça. Falando um pouquinho mais sobre os nossos processos de venda, então é muito importante ter um processinho meio que já estruturado, como que deve ser, como que vai atingir o cliente. Então, no nosso caso da RH Júnior, a gente viu que essa estrutura é a melhor estrutura para nós. Como acontece? O primeiro contato com o cliente, que a gente fala que é o nosso approach, é por ligações. Então, a gente viu que por e-mails não estava dando muito certo, ou muitas vezes os clientes não respondiam, e a gente viu que ligações é a melhor maneira para a gente tentar marcar uma reunião ou para a gente conseguir esse contato com o cliente. Em seguida, marcadas as reuniões devem ser muito estruturadas no sentido de que a gente já deve ir para as reuniões conhecendo o cliente, então a gente deve já ir para as reuniões sabendo do que o cliente está passando, qual o tamanho da empresa e todas as informações possíveis para você chegar lá e estar bem preparado. Há o alinhamento com o gestor, a gente tenta achar o diagnóstico da empresa para depois, de volta nas nossas atividades, a gente consiga elaborar uma proposta bem estruturada, personalizada, de acordo com a demanda do cliente. Em seguida, a apresentação da proposta é da maneira mais didática, mais dinâmica possível,
porque os clientes gostam de ver, a maioria dos clientes são visuais, então eles gostam de ver o impacto positivo na empresa deles. Então sempre traga slides bem estruturados, simples, e que tragam gráficos e o que vocês vão apresentar vão impactar positivamente na empresa do cliente. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o funil de vendas, o tão esperado funil de vendas. Espero que vocês entendam e eu já antecipo vocês. O funil de vendas ele é estruturado da maneira que a IJ de vocês demanda. Então não é porque é dessa maneira que o funil de vendas é estruturado para a gente, é a maneira mais correta ou é a verdade absoluta. Não, vocês têm que perceber como que é o funil de vendas, ter esse feeling e adaptar a empresa de vocês. Começando por funil de vendas, o que é o funil de vendas? No nosso caso, a gente estruturou o pipeline de vendas, então foi estruturado recentemente justamente para mobilizar e qualificar os nossos membros em razão da prospecção ativa. Então foi uma demanda que a RH Júnior precisou, a gente tinha que aumentar a nossa rede de prospecção ativa. Então o que acontece? O quão importante é o pipeline de vendas? Primeiro que ele mobiliza, então todos os membros têm que se sentir como vendedores, então todos os membros eles têm essa capacidade de falar, eu sei vender a RH Júnior. Além do mais, há uma interação, tanto os consultores quanto os membros, eles têm a capacidade, eles têm a participação de trabalhar na área de vendas, então eles conseguem clientes, eles conseguem novos contatos, então isso é muito importante para eles estarem sempre com uma perninha a mais no front office da empresa. Além disso, a qualificação e a motivação, que é extremamente importante para todos os membros. Todos os nossos membros da RH Júnior são qualificados e receberam treinamento sobre o pitch de vendas, ou seja, eles sabem vender a RH Júnior. Pitch nada mais é do que é o discurso de venda. Além disso, você tem esse discurso tanto quanto para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, para o cara do metrô, para o cara do ônibus ou até mesmo para um futuro cliente. Então, sempre tem esse discurso na ponta da língua para você estar bem preparado para vender a sua empresa júnior. E além disso, há o estímulo, né? Porque querendo ou não, você tendo essa capacidade e tá falando com o seu futuro cliente, você consegue, querendo ou não, arrumar um potencial cliente para sua empresa e você vê sentido no seu trabalho e você vai ser lembrado por aquela pessoa que conseguiu vender a RH Júnior ou vendeu a sua empresa Júnior. Então você vai sempre se desenvolver e no fim de tudo vai desenvolver a empresa, porque querendo ou não, fechando projetos, a empresa evolui. Aqui está um pouquinho mais a estrutura do pipeline de vendas. Então qual que é o objetivo do pipeline de vendas e como que ele é estruturado? Ele simplesmente é esse funil de vendas, então ele tem primeiro a lista de contatos, primeiro contato, alinhamento, estabelecimento do vínculo, negociações e fechamento, que disso tudo deve ser estruturado, de novo, de acordo com a realidade da empresa, de acordo com a realidade da IJ de vocês. Então, a RH Júnior estruturou dessa seguinte maneira, que a gente dividiu a empresa em dois, mais ou menos, ou seja, em duas entregas. Então, X membros entregam pelo menos um contato num dia X do mês e Y membros entregam pelo menos um contato na data Y do mês. Então, a gente faz com que o nosso pipeline de vendas sempre esteja ativo e que ele não fique superlotado, porque querendo ou não, se a empresa inteira entregar no mesmo dia todos os contatos, a gente não vai conseguir ter um controle muito eficiente. Então a gente prefere dividir em dois para sim ter essa demanda conforme a nossa capacidade, para também não dar um passo marca-perna. Então é muito importante que vocês estruturem isso de acordo com a realidade da empresa de vocês. Então em seguida, pegando essa lista de contatos, há o primeiro contato. Então o segundo passo é ter esse primeiro contato com o cliente, ou seja, pesquisar sobre a empresa dele, ver quais são as realidades, quais são os setores que ela está implementada e em seguida apresentar a empresa júnior de vocês de uma maneira eficiente, uma maneira clara e rápida, porque querendo ou não, a reunião é para o cliente, não é para nós, a gente tem que ouvir o cliente e em seguida conseguir marcar essa reunião de uma maneira mais adequada para ele. A RH Júnior prefere sempre ir até o cliente justamente para a gente conhecer a empresa, ter essa imersão e ver como que é o dia a dia do trabalho da empresa.
Em seguida, existe o alinhamento. Então, o alinhamento, o objetivo principal é passar credibilidade para a empresa. Então, querendo ou não, você tem que ter um discurso já muito bem preparado e ele é seguido por etapas. A primeira etapa, no caso, é a transmissão da cultura e experiência DJ de vocês. Então, vocês têm que levar conhecimentos, levar exemplos para se alinhar com o gerente da empresa, no caso, do gestor, e ter essa relação harmoniosa para vocês conversarem muito mais a respeito de uma harmonia de venda e não aquele negócio sério, aquele negócio, sabe? Esquece isso, tenta sempre deixar o sorriso na cara, dando risada, aceitando tudo que o cliente fala, e lembre-se, sempre o cliente tem razão, então a gente sempre tem que apoiar ele, falar que a gente vai ajudar, enfim. Depois disso a gente consegue atingir o diagnóstico da empresa, ver qual é a real necessidade do cliente, se o problema passado é o real problema. Então muitas vezes o cliente vem com um problema que ele acha que é o problema da empresa dele, mas não, o problema está muito atrás ou o problema nem é aquilo. E aí a gente vai identificar as necessidades dele para depois formular soluções que estejam de acordo com a realidade do cliente. Após isso, há o estabelecimento do vínculo, ou seja, o cliente, para ter um vínculo de longo prazo, para ter uma relação muito harmoniosa, você tem que estruturar muito bem a sua proposta e tem que entregar a proposta para ele que esteja condizente com a realidade da empresa. Ou seja, por mais que você solucione o problema dele, ele vai querer um total apoio. Então a gente vai entregar uma proposta que seja compatível com a realidade da empresa e que vai impactar positivamente na empresa do cliente. Por etapas, primeiro a gente tem que diagnosticar o problema e formular de acordo com ele, passar para ele que tem uma lógica de causa-consequência, explorando todos esses problemas e ter essa relação entre eles. Então mostrar para ele que esse problema está afetando na empresa dele e mostrar que se caso ele adquira nossas soluções, esse problema vai sumir ou como que ele vai ser estruturado. Após isso, a gente vai buscar soluções que estejam exatamente adequando a realidade da empresa. Então eu friso muito isso porque muitas vezes as empresas, a gente entrega projetos que eles não estão tangentes com a realidade da empresa, seja por valores, ou seja por capacidade, ou seja pela estrutura. Então é muito bom a gente ter a consciência de que os clientes às vezes não mudam, não aceitam tudo que a gente vai passar para ele, mas por isso a gente deve passar todas as soluções para ele ver qual é melhor para ele, qual é mais compatível para a realidade da empresa dele naquele determinado momento. Em seguida, e para fechar o nosso funil de vendas, o objetivo principal é com certeza realizar o projeto e estabelecer um vínculo de longo prazo com o cliente. Porque mais do que você vender um projeto, você tem que ter esse vínculo, você tem que ter essa relação, porque pode ter certeza que daqui para frente você vai querer vender um projeto novamente para esse cliente, ou você vai querer um feedback sobre o projeto, ou melhor ainda, ele vai te indicar para outras empresas e isso realmente acontece. Então, o objetivo final é realizar essa venda, ter uma relação harmoniosa com o cliente e aquilo que eu falei, as negociações de acordo com como que é a sua relação e como você entrega a imagem da sua EJ para o cliente e por fim o fechamento com certeza desenvolver os membros através dos projetos que neles devem ser implantados e consequentemente a sua EJ vai ser desenvolvida, vai atingir um patamar melhor uma vez que a gente vai conseguir fechar os projetos. Aqui mais ou menos está o funil de vendas, no caso do pipeline de vendas da RH Júnior, como que é na prática. Então, mais ou menos é exatamente isso que vocês estão vendo. É uma planilha de Excel, então a RH Júnior estruturou dessa maneira, porque é uma maneira que a gente viu que a gente consegue estruturar melhor e ter esse controle mais visual. Então é mais ou menos isso mesmo, com os contatos a gente coloca tudo do lado esquerdo e depois são os nossos processos, o passo a passo. Primeiro reunião marcada, se marcou a reunião, se fez a proposta, se entregou a proposta, como que está a negociação, como que está o status do contato, se está pendente, se foi cancelado, se está parado, se foi aprovado, e em seguida algumas observações
e algumas datas, porque é sempre importante você ter esse controle de datas, quando foi a última vez que vocês entraram em contato, e a gente coloca em verde quando está tudo ok, em amarelo quando está pendente, e em vermelho quando infelizmente não deu certo. E querendo ou não, a gente vai colocando essas bolinhas com o processo, com o passar do tempo, e a gente tem esse controle para ver exatamente em que etapa do pipeline de vendas aquele determinado cliente está localizado. Então, por fim, é uma conclusão, então uma síntese rápida sobre como que está a estrutura da RH, como que deve estar a estrutura de vocês. Então é muito importante ter uma estrutura coerente na área comercial de vocês, ou seja, como que está sendo a estrutura, se essa estrutura está muito bem formalizada, se ela está muito bem, então vocês têm que ver se realmente essa estrutura de vendas de vocês, essa estrutura comercial está condizente com a realidade da EJ de vocês. Em seguida, faça treinamentos. Todos os membros devem estar muito bem capacitados. Esses membros devem ter o pitch, devem ter o discurso de vendas da empresa de vocês, eles devem saber vender, então eles têm que estar sempre muito bem preparados para ter esses treinamentos, para ter esse discurso no caso. Os treinamentos podem vir tanto como parcerias ou quanto vocês mesmos aplicarem treinamentos. Então as pessoas, os diretores que estão a cargos acima, podem estruturar treinamentos para esses trainees, para os consultores, para eles já se sentirem preparados e terem na prática como que é ser um vendedor da EJ de vocês. Em seguida, você vai possuir membros muito mais engajados, membros muito mais motivados e que veem valor, veem noção, têm um norte do que eles estão praticando. As atividades dele vão ter mais sentido se eles conseguirem aplicar questões e conhecimentos que estão realmente impactando na EJ de vocês. E se há esse impacto, com certeza há o desenvolvimento do membro e com certeza há o desenvolvimento da empresa e vocês vão ter passos maiores e muito mais fáceis para a EJ de vocês, vocês vão conseguir vender muito mais projetos, ter uma estrutura, ter uma harmonia muito melhor na EJ de vocês. Foi isso, espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais da RH Júnior Consultoria e muito mais do funil de vendas, que é um dos assuntos muito discutidos atualmente. Então espero que vocês implantem da melhor maneira para a empresa de vocês e muito obrigado.